Módulo de controle de reprodução do sistema ProRural. Para ter acesso ao módulo de controle de reprodução, você irá clicar no botão Reprodução na tela principal do sistema. Então, o sistema irá te abrir a tela de controle de reprodução. No módulo de controle de reprodução, você poderá lançar o estoque do sêmen para o caso de inseminação. Você irá conseguir fazer a junção de alguns animais a algumas comunicações de serviços para depois você conseguir encontrar esses animais de forma rápida. Você conseguirá lançar as coberturas, que são as inseminações, as montas, os diagnósticos e os partos, ou visualizar somente o histórico desses animais pelo botão histórico. Então vejamos primeiramente o estoque de sêmen. Você irá clicar em estoque de sêmen, irá clicar em inserir, irá clicar na opção filtrar. Veja que nessa tela é interessante que os animais só aparecerão os inativos e que estejam no cadastro de animal como reprodutor e doador de sêmen. Vamos cadastrar um agora. Vou fechar essa tela, vou fechar a tela de utilização de sêmen e vou clicar na opção animais, o que é o mesmo cadastro de animais. Vou clicar em inserir. E irei lançar então o animal. Vou colocar somente o nome dele, que ele vai ser o nosso sêmen. Ele é um macho. A data de nascimento dele vou colocar uns 4 anos atrás. E vou marcar essa opção aqui, reprodutor e doador de sêmen. Deve obrigatoriamente estar marcado sim. E a situação dele também inativado quando esse sêmen utilizado não for de propriedade sua, for um sêmen comprado. Então você irá clicar em gravar, sim, agora sim. Agora iremos lá em estoque de sêmen, inserir, filtrar. Então irá aparecer o animal sêmen que eu cadastrei. Eu marco esse animal que está desativo e clico em sair. Então eu marco o fornecedor de quem eu comprei esse sêmen, o tipo de movimento, se é compra ou se eu estou vendendo. Vou lançar aqui uma compra, a data da compra é hoje, o valor da dose eu vou colocar aqui a 1,80, a quantidade eu tenho 10, eu comprei 10 e eu clico em gravar. Quando eu gravo, o sistema me pergunta se eu desejo gerar contas a pagar deste estoque de sêmen. Eu clicando em sim, o sistema irá me abrir a tela de redistribuição de valores e vai me gerar contas a pagar no financeiro. Eu então irei selecionar o centro de custo, confirmo, avanço, irei selecionar o grupo despesa-receita, confirmo, avanço e irei lançar as parcelas. Vamos supor que seja uma parcela com vencimento para hoje de R$18 e avanço para concluir. Clico em sim. Então, o sistema me pergunta se eu desejo confirmar a operação, eu clico em sim, ele finaliza me gerando o estoque aqui uma quantidade de R$10 para esse animal sêmen. Então, agora sim eu consigo fazer, por exemplo, uma inseminação, já que eu já tenho sêmen no meu estoque. A opção de lançamento de CDS animais é somente para fazer a relação de uma determinada comunicação de serviço a alguns animais. Então veja, como não tem nenhum CDS, eu vou criar aqui CDS1 e a observação aqui é os animais que eu vou fazer uma pesagem. Eu gravo, seleciono aqui a CDS1 e clico em inserir. Eu vou filtrar todos os animais que vão participar dessa pesagem e marco os dois e clico em sair. E clico na opção gravar. Sim, esses animais já estão relacionados a essa comunicação de serviço 001. Então, após lançado o estoque de sêmen, eu consigo então fazer os lançamentos das minhas coberturas. Eu preciso inicialmente lançar uma estação de monta, que seria o ano produtivo. Então, por exemplo, 2012. Gravo. Eu vou selecionar aqui a minha estação de monta e aqui abaixo você vai ver que o sistema deixará disponível as opções de inseminação, monta controlada, diagnóstico e registro de partos. Faremos então o lançamento de uma inseminação. Irei clicar no botão inserir, o sistema vai me abrir a tela de filtro para eu selecionar uma ou várias matrizes que serão inseminadas.
Vou marcar as matrizes que serão inseminadas e irei clicar no botão sair. Irei marcar a data da inseminação, o sêmen, que é o sêmen que a gente cadastrou, a hora da inseminação e o inseminador que fez essa inseminação. Como não tem nenhum cadastrado, eu clico no livrinho ao lado, eu vou alterar esse IAM, esse funcionário já cadastrado, eu tenho que marcar essa opção de inseminador para que ele apareça lá no lançamento. Então aqui eu irei clicar no IAM, irei alterá-lo aqui, irei marcar como opção todos, para ele ser funcionário também, e irei gravar essa operação. Então eu fecho essa tela, marco o inseminador, se eu tiver alguma observação eu coloco e clico em gravar, clico em sim. Veja que apareceu aqui já a inseminação que eu já realizei, o tipo aí de inseminação e o inseminador que fez foi o IAM. O diagnóstico ainda está vazio. Eu posso lançar também uma monta controlada. Então, no caso da monta, a diferença é que ao invés de eu selecionar um sêmen, eu seleciono alguns touros para deixar em monta com essas matrizes. Então, eu vou clicar em inserir, vou selecionar novamente os animais que eu estou colocando em monta, as fêmeas, clico em sair, coloco o início da monta, vai ser hoje, o final daqui a uma semana, por exemplo, e clico para selecionar os touros aqui nessa lupinha na quantidade de touros selecionados. Clico em filtrar, vai me aparecer aqui os touros, eu seleciono eles e clico na opção sair. E clico em gravar para concluir a operação de monta. Veja que eu preciso colocar ali a quantidade, a hora, né, que foi feito e eu gravo essa operação. Já existe um lançamento de animal, deseja realmente registrar. Por que isso? Porque eu já fiz para esse animal 1050 uma inseminação. E eu estou tentando lançar novamente uma monta. Então ele me pergunta, ele me diz, já existe um lançamento para esse animal, você deseja registrar? Vou clicar em sim e vejo que agora temos dois lançamentos, um de inseminação e um de monta para esse mesmo animal. Após eu fazer o lançamento então de inseminação e monta, eu consigo então registrar o diagnóstico. Então eu vou clicar em inserir, o sistema vai me abrir a tela de filtro, eu vou clicar em filtrar, só irão aparecer nessas telas os animais que estão com inseminação ou montas lançados. Então eu irei marcar o animal, irei clicar na opção sair e irei marcar se foi positivo ou vazia. Vou marcar que foi positivo e a data do diagnóstico. Irei clicar na opção gravar. Veja que o status mudou aqui para positivo. Então, nesse momento eu consigo registrar o parto dessa matriz. Eu irei clicar em inserir. Aqui no campo matriz só irão aparecer as matrizes que estão com status positivo, que o diagnóstico deu positivo. Eu irei lançar o tipo de parto, a data do parto, o sexo da cria, se foi macho ou fêmea, o funcionário, se houve intervenção, o pasto que essa matriz estava quando pariu, a quantidade de vivos e irei gravar a operação. Aí o sistema vai me dizer que os dias entre a cobertura e o parto está acima do limite estabelecido no parâmetro. Ou seja, no parâmetro você vai colocar qual que é o período mínimo e máximo do dia de gestação. Então vai ter lá o dia de gestação inicial 275, dia de gestação final 310 dias. Como nesse exemplo que fizemos agora, nós estamos colocando a mesma data, os dias entre a cobertura e o parto é o mesmo, ele te avisa que o dia tem alguma coisa errada. E aí eu dou um OK e mesmo assim ele me pergunta se eu desejo confirmar esse registro. Clicando em sim, ele então me registra esse parto e ele me pergunta se eu desejo cadastrar o animal nascido no sistema. Eu clicando em sim, ele já me abre o cadastro de animais com algumas informações já selecionadas, como as informações da mãe. Inclusive ele me dá disponível um código animal, que é o código da mãe traço a quantidade de partos que essa mãe já teve. Mas eu posso alterar e colocar aqui o código real do bezerro. Então basta eu gravar essa informação, então que esse animal, esse novo bezerro já fica cadastrado no sistema e relacionado com a sua mãe. Então eu fecho, o registro de partos então está concluído, eu fecho
Basicamente, nessa parte de coberturas e partos é somente isso, e aí eu tenho a opção de verificar o histórico da matriz. Então, da matriz 1050 eu dou Enter e ele me mostra aqui quais foram os anos que ela teve essa cria. Isso é só uma opção de pesquisa, então. Este, então, é o módulo de controle de reprodução do sistema ProRural.